É muito forte a presença de Deus aqui. Quando você saiu do ventre da sua mãe, você entrou numa estrada, o caminho da vida. E enquanto você está respirando, você está andando por ela. Enquanto você está vivo, viva, você está nessa estrada. Essa estrada rumo ao nosso destino, o nosso destino profético. O que é o destino profético? A missão que Deus colocou em você antes de você nascer. E por que é profético? Porque Ele declarou que vai acontecer. E agora você precisa casar suas decisões, suas escolhas, suas amizades, os ambientes que você frequenta. Você tem que casar tudo isso com essa vontade de Deus, com essa palavra profética para o seu destino se cumprir. Eu estou aqui hoje no altar, eu estou aqui hoje nesse ambiente divino, nesse ambiente onde Deus está, mas eu não podia escolher estar em qualquer outro lugar. Eu não podia estar num ambiente de maldade, num ambiente de escuridão, mas eu decidi estar aqui, você decidiu estar aqui, você decidiu estar em casa ao invés de estar assistindo uma novela, um filme, assistindo a palavra de Deus. E essa decisão te alinha com esse destino que Deus separou, esse caminho que você tem que trilhar aqui na vida. Só que não é fácil você continuar inteiro no caminho da vida, nessa estrada em que temos que percorrer até vivermos a plenitude do nosso destino profético. Por quê? Porque existem inimigos, situações, armadilhas que são colocadas. E hoje, se você puder anotar, eu quero te dar 5 Ds, da letra D, 5 Ds que o inimigo coloca no seu caminho, enquanto você está andando na estrada da vida. Se você está vivo, está respirando, esses 5 Ds vão aparecendo. E antes de nós lermos o versículo em que nós vamos dar a revelação da noite, eu quero que você anote isso, porque você vai se identificar, porque certamente algum deles já chegou na sua vida. O primeiro D é o desvio de rota. Eu não sei quem aqui já usou o GPS, mas é muito comum ter desvios de rota. O próprio GPS te recalcula, às vezes porque você entrou numa rua errada, às vezes porque você ficou muito tempo num engarrafamento. Quem é que usa GPS ou algum tipo de... né? Muita gente. Aí em casa. Você deve usar. Principalmente para quem está em São Paulo ou grandes capitais, não tem como. Mas você conhece as ruas, você precisa usar o GPS. E um desvio de rota pode fazer você perder tempo. Nos negócios, faz você perder dinheiro. Na família, faz você perder o bem mais precioso. Um desvio de rota prejudica muito a sua caminhada. E quando o desvio acontece, quando você perde o caminho que era para entrar, pega isso aqui. Quando o GPS recalcula a sua rota e tem que criar um desvio, quando você, ao invés de entrar para a direita, seguiu e estava distraído, e não consegui porque o carro, isso aqui acontece direto comigo. Eu sei que eu tenho que entrar ali, mas eu não estou conseguindo porque o carro não quer deixar, o carro aqui do lado não quer deixar eu virar. Estou de seta ligada e eu acabo perdendo a direita que eu tinha que virar, aí recalcula a rota 5 minutos mais, 7 minutos mais. Já aconteceu do retorno ser 12 minutos mais. Num trajeto de 40 minutos, de meia hora, 12 minutos é muito tempo. Numa vida de 30, 40 anos, 12 anos é muito tempo. Então o primeiro D que o inimigo sempre vai tentar colocar na estrada, na rota da sua vida, são os desvios. D de desvio. Ele vai tentar te desviar da rota original. A primeira rota que foi traçada para você, para o teu casamento, para a tua vida financeira, para a tua vida emocional, para o teu ministério. Ele vai fazer pessoas dentro da igreja te ferirem para você ficar chateado com Deus. Porque Deus mesmo nunca te feriu. Por que tem gente chateada com Deus? Porque foi no ambiente onde Deus estava. Então, nós somos tão ignorantes que eu confundo o ser humano com Deus. Então você me fere e fala, nunca mais falo com Deus. É assim ou não é? E a gente desvia. E lá se vão 12 anos. Porque daqui a 12 anos, daqui a 15 anos você vai estar curado disso, vai olhar para trás e passou 15 anos. Quem está pegando? O segundo D que o inimigo coloca na nossa vida são as decepções. D de decepções. Com certeza aqui ninguém passou por isso, mas no Rio de Janeiro tem gente passando por decepções.
Você se decepciona com vidas, com pessoas, você se decepciona com líderes, você se decepciona com governo, você se decepciona com família. Quem já se decepcionou com um familiar aqui? Meu Deus. E quando o familiar fala, pega o dinheiro contigo e fala, pode deixar que na sexta eu acerto. Meu Deus. A gente se decepciona com promessas. Quem aqui já teve uma promessa quebrada na sua vida? A pessoa te prometeu. Você confiou, você acreditou. A gente se decepciona profissionalmente, a gente acha que ia vencer naquela área. A gente se decepciona financeiramente, a gente acha que aos 30 anos, aos 40 anos já estaria um pouco mais independente, mas ainda está endividado. O inimigo vai tentando atrasar, segurar o nosso destino profético através das decepções. Quando ele não consegue através dos desvios de rota, ele mete uma decepção. E a decepção nos paralisa emocionalmente, o que é terrível. Porque a decepção que mexe com o teu emocional pode evoluir para uma ansiedade, para um quadro de depressão, para uma angústia e te paralisar completamente. O terceiro D são os devaneios. D de devaneio. O que é devaneio? Alguém sabe dizer? É um estado de loucura rápida, de imaginação. Você começa a imaginar o que não existe. Você começa a se achar o que não é. Um exemplo clássico de devaneio na Bíblia, que fez ele perder o destino profético, foi Saul. Davi em algum momento tentou tomar o trono de Saul? Sim ou não? Davi em algum momento queria ser rei? Por que Saul achava que ele queria tomar o trono? Tadinho, tinha acabado de sair de trás das malhadas. Tinha acabado de virar capitão do exército, ele estava feliz demais com o cargo de capitão do exército, estava nem aí, era longe demais para ele. E Saul, porque escutou as mulheres gritando, Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares, ele começou a ter devaneios. Os devaneios, pensamentos irreais, achar-se o que você não é, pensar dos outros o que eles não estão fazendo ou falando. Tem gente que vai dizer, tem certeza que aquela irmã está falando de mim. Só pode ser. Mas também com aquele sapato vermelho só pode ser pombagira. Tem gente que está sempre achando coisa dos outros, sempre imaginando situações. Ih, a pastora não falou comigo hoje. Também, né? Está se achando, porque a última música, né, deu 1 milhão, então está se achando que... Está achando que a visualização... A gente vai imaginando coisa dos outros. Aqui não deve ter isso, mas você sabe que por aí tem. Os devaneios fizeram Saul perder o seu trono. Ali começou a queda de Saul. Você vai ver na Bíblia que até esse devaneio, o trono dele não estava ameaçado. Então, cuidado com os desvios, cuidado com as decepções e muito cuidado com os devaneios. O quarto D que o inimigo tenta colocar nessa rota da sua vida são as distrações. E é muito comum você se distrair, como no caso de Sansão. Quem era Sansão? O homem mais forte fisicamente da história bíblica. Não teve ninguém mais forte que Sansão. Não teve ninguém mais poderoso fisicamente do que Sansão. Fora isso, fora a força física, Deus deu para ele um título que ninguém tinha. Ele era juiz na terra de Israel. Ele era o juiz da terra de Israel. Ele era poderoso em título, era poderoso em força física e Deus falava com ele. Gente, o homem era super, ultra, mega poderoso. No entanto, perdeu tudo por causa das distrações. Dalila fazia um carinho e ele se distraía. Tem gente que por causa de uma carência emocional negocia o seu destino profético. Tem gente por causa de uma ferida sentimental abre mão do seu destino profético. Tem gente que por causa de uma distração no que vê, no que escuta, no que faz, abre mão do sonho de Deus para a sua vida. Cuidado com o D de distração. O quinto D é o D de dissidência. Isso vai acontecer muito na sua vida. Sabe o que é uma dissidência? Uma pessoa que andava em grupo e decide ir embora. A primeira vez que eu ouvi a palavra dissidente era um filme
do exército que eu estava assistindo, o exército americano, e capturaram um homem na floresta e falaram, ele é um dissidente. Eu não tinha ideia do que era, eu fui no Google, há muitos anos atrás, na época eu estava começando o negócio de pesquisar no Google. Falei, dissidente? Ele andava em grupo, ele estava no exército, no meio do caminho decidiu sair fora, sem avisar. Dissidente. No seu caminho, na sua estrada, vão aparecer algumas pessoas que eram para estar contigo, mas resolveram desertar. Orfa e Ruth tinham a mesma escolha, a mesma oportunidade, o mesmo ambiente. Elas estavam em grupo com Noemi. Uma decidiu virar uma dissidente e ir embora, órfã. Uma decidiu permanecer. Não chore pelos dissidentes, porque quem fica é quem recebe a bênção. Quem casou com o homem mais próspero e mais temente a Deus da terra de Belém foi a que ficou, a que foi embora, desapareceu da história. Os dissidentes têm o seu próprio destino, eles criam com a sua má decisão. Você continua junto, que Deus vai honrar o que te prometeu. Ah, mas meu sócio foi embora. Mas aquele amigo que eu confiava foi embora. Se Orfa fosse necessária na vida de Ruth, Ruth não teria cumprido seu destino profético. Se foi embora é porque não era mais necessário. Ruth chegou lá com Orfa ou sem Orfa. Para quem não está entendendo nada, procura na Bíblia. São o nome de duas mulheres, Orfa e Ruth. Ambas eram noras de Noemi. Seus maridos morreram, assim como seu sogro. As 3 mulheres ficaram sozinhas, sogra e 2 noras. A sogra falou, eu vou voltar para a terra de Israel, porque ela estava em Moabe. Ruth falou, para onde tu fores eu irei. Onde tu repousares eu repousarei. Orfa deu um beijo e foi embora. Sempre vão haver desertores no meio do caminho. Mas eles não vão impedir o nosso destino profético. Orfa não impediu que Ruth cumprisse o seu destino. Agora, quando o inimigo manda esses 5 Ds e nenhum dos 5 te para, quando ele manda esses 5 Ds e nenhum dos 5 te atrasa, porque você está conectado com Deus, porque você está nas rodas certas, porque você tem uma vida de oração ativa, porque a tua fé é maior do que teus problemas, aí ele dá a última atacada. Que não está nesses 5 porque eu chamo de D maior dos problemas. Que não importa o como ou qual arma o inimigo vai usar, o D é o de desânimo. Abre comigo em 2 Samuel, capítulo 16, segundo livro de Samuel, capítulo 16, versículo 5. É uma das passagens mais fortes da Bíblia para mim. E diz assim, segundo livro de Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 5. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, sublinhe linhagem da casa de Saul. Deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. Davi está fugindo de Jerusalém, ele já era o grande rei Davi. Ele já era o histórico, o épico rei Davi. Ele já era o celebrado rei Davi. E aquele foi apunhalado pelas costas pelo próprio filho, Absalão. Ele resolve fugir de Jerusalém para não ter que lutar contra o próprio filho. Davi era um homem de princípios. E como ele nunca quis o trono, Deus que colocou ele lá, ele falou assim, eu abro mão disso, mas contra o meu filho eu não luto. Ele preferiu abrir mão do poder do governo do que ferir sua própria família. Enquanto tem gente que atropela a família se for em nome do poder. Então ele pega todos os seus fiéis e sai fugitivo. A Bíblia diz que ele fugiu descalço. Imagina o rei. E quando ele está no meio do caminho, aparece um homem no alto de uma montanha, vê ele passar. O nome desse homem era Simei e ele era da linhagem da casa de Saul, o antigo rei de Israel. Olha o que esse homem vai começar a fazer. Versículo 5, o homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saía amaldiçoando a Davi, e atirava pedras contra Davi,
e contra todos os servos do rei, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à direita e à sua esquerda. Davi estava no meio, protegido. Amaldiçoando Simei, dizia assim: sai daqui, homem sanguinário, homem de Belial. Em outras versões diz: saia daqui, seu assassino bandido. O Senhor está te dando agora. Olha o que esse homem estava gritando no pior dia da vida de Davi. Porque uma coisa é quando alguém tenta te ameaçar, quando alguém tenta falar que você não é nada num dia que você está bem, num dia que o salário caiu, num dia que o casamento está uma delícia. O problema é quando você está andando na estrada fugindo de uma guerra, fugindo de um problema, e vai um filho de Belial, porque ele que era, né, filho de demônio, e começa a falar: seu amaldiçoado. Olha o que ele fala: isso que está acontecendo na sua vida é um pagamento pelo sangue da casa de Saul. Primeira pergunta: Davi matou alguém da casa de Saul? Davi matou Saul? Davi matou Jonathan? Mefibosete, filho de Saul, o que Davi fez com ele? Restituiu tudo, abençoou ele, botou na mesa para comer. A primeira coisa que o dedo de desânimo que o inimigo vai enviar sobre a tua vida quando nenhum dos outros 5 dedos deu certo é um dedo de desânimo em cima de uma mentira. Ele vai tentar te confundir, porque quando você está muito mal emocionalmente, você fica confuso. Existe uma confusão mental. Então ele mente na tua cara e você acredita. Viu? Está fazendo isso é porque o sangue da casa de Saul está sobre você. Casa da casa de Saul, eu nunca toquei ninguém. Ele podia ter pensado nisso. Mas eu nunca matei ninguém na casa de Saul. Mas quando você está mal, a confusão mental te toma e você já não sabe o que é verdade e o que é mentira. Essa é a estratégia do inimigo. Mas preste atenção, porque hoje vai ser um dia de libertação tremenda para você. Escuta isso. Em cujo lugar tens reinado. Olha só, o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Davi estava reinando no lugar de Saul? Não. Mentira. Segunda mentira. O que ele quis dizer? Você tomou o trono de Saul, por isso você está vivendo isso. Mentira. Porque quando Saul morreu pela mão do inimigo, quem assumiu foi um filho de Saul. Davi não assumiu direto. E tem mais. Quem escolheu Davi para o trono foi o próprio Deus. Então, de novo, ele ameaça mentindo. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho. Terceira mentira. Deus tinha dado o reino na mão de Absalão? Não! Absalão é um rebelde que vai morrer daqui a pouco. Mais uns versículos, Absalão vai morrer preso com seus cabelos numa árvore. E um valente de Davi vai atravessá-lo ao meio. Absalão vai morrer daqui a pouco. Mas Simei estava gritando: Deus deu o trono para Absalão. É desanimador, não é? Você está no pior dia da tua vida, envergonhado, correndo, e o cara está gritando: você é um amaldiçoado mesmo, viu? Tudo que está fazendo é por causa do que você fez lá no passado. Porque o inimigo nunca fala de futuro, ele só fala do passado, tá? Viu? Aquilo que você fez, é por isso que você está passando por isso. Está reinando no lugar de Saul, viu? Agora Deus deu o trono para Absalão. A gente que está lendo de fora, sem ter a emoção negativa que Davi estava ali, dá vontade de dizer: mentira! Cala a boca, Simei! Deixa de ser mentiroso! Porque você já sabe o final, que Davi vai morrer velhinho, farto de dias, cheio de glória, cheio de honra, reinando sobre todo Israel. Mas naquela hora Davi não sabia o seu futuro. Você sabe porque já leu a história até o final. Então o inimigo, ele trabalha nesses momentos com a dúvida de destino. Eu não tenho certeza do meu destino. Ele trabalha nessa dúvida. Porque para quem já leu a história, fala assim: bobão esse Simei, lutando contra o cara que vai vencer. Você quer estar do lado do derrotado ou do lado do vencedor? Todo mundo quer estar do lado do vencedor, mas você só sabe escolher o lado quando já sabe o final da história. Deus colocou o reino na mão de Absalão, teu filho, e eis que agora tu cai em desgraça. Só uma pergunta: Davi caiu em desgraça? Não. Daqui a pouco ele vai voltar para Jerusalém, vai tomar o trono de novo e vai reinar com todo o poder e majestade durante anos, até morrer velhinho. Porque és um homem de sangue. Presta atenção no versículo 9. Então disse Abissai, é um dos valentes de Davi, um dos 3 mais próximos, filho de Zeruia, ao rei Davi: por que amaldiçoaria esse cão morto? Repete comigo: cão morto. Não, mais alto: cão morto. Abissai fala assim: por que esse cão morto, que é Simei,
Porque esse homem que não vale nada, que nunca apareceu na história, porque esse homem que não construiu nada, que não paga nem o aluguel direito, que não honra a família, porque esse homem que não paga os impostos, porque esse homem que não faz nada para ninguém, porque esse homem que nem serve a Deus, está amaldiçoando o rei. Porque esse cão morto, o que é cão morto na nossa expressão? Serve para nada. Está na Bíblia, tá? Não sei o que eu estou falando não, está escrito. Porque esse cão morto está amaldiçoando o rei, meu senhor. Deixa-me passar, ó rei, e eu lhe tirarei a cabeça. Abissai era o homem mais valente de Davi. Foi Abissai que matou aquele gigante Isbinob que tentou matar Davi. Davi estava sem força, o gigante tinha 6 dedos, diz a Bíblia. Davi cai porque não conseguiu mais ter força para lutar contra o gigante. E quando o gigante ia arremeter contra Davi, Abissai pulou na frente e matou o gigante. É esse Abissai aqui. É o que mais salvou a vida de Davi. Era o mais fiel a Davi. Era primo de Davi. Nesse evento com o gigante de 6 dedos, Isbinob, Abissai pega Davi pela mão e fala assim: Davi, nunca mais sairás à guerra comigo, para que você não morra e se apague a lâmpada de Israel. Existe uma lâmpada dentro de você que ilumina uma nação inteira. O inimigo quer te colocar em guerras que não são suas para fazer você cair numa guerra que não era para estar. Abissai era esse tipo de homem que conseguia ver as coisas e resolver os problemas para Davi. Ele fala: Davi, deixa eu passar que eu vou cortar a cabeça de Simei. Cão morto, não vale de nada, não devia estar nem armado. Estava mentindo, ameaçando, tinha todo o direito de morrer. Davi responde o seguinte: disse, porém, o rei: o que eu tenho contigo, filho de Zeruia? Deixa amaldiçoar. Pois o Senhor pode ter dito: amaldiçoe a Davi. Quem, pois, diria, porque assim fizeste? E antes de explicar o final dessa história, deixa eu te falar sobre isso. Davi proíbe Abissai de matar Simei. Gente, se alguém critica a gente na cara ou na internet, a gente já fica com vontade de matar a pessoa. Imagina o cara tá te xingando o pior dia da tua vida, falando que você é um amaldiçoado, uma amaldiçoada, viu tudo que você está passando bem feito por tudo que você fez, e mentindo, e jogando as tuas emoções, e você tem chance de matar aquela pessoa, porque o exército está do seu lado, você fala: não. Me responde o seguinte: por que Davi, por muito menos, porque Golias não estava nem afrontando Davi, estava afrontando todo o exército, por muito menos cortou a cabeça de Golias, mas não quis tocar em Simei? Porque gigante você corta a cabeça, cão morto você finge que não escutou. 3 pessoas entenderam. A maioria das pessoas que vão te atacar são cães mortos. Escuta isso aqui. A maioria das pessoas que vão tentar te humilhar queriam estar no lugar que você está. Olha só. Filho da linhagem de Saul. O sonho dele era estar no lugar de Davi, que era rei agora. Ele falou assim: você roubou o trono de Saul. Você roubou o trono de Saul, porque ele falou isso, porque ele queria estar ali. Você nunca vai ser atacado por uma pessoa que está em cima, é sempre quem está embaixo. É sempre quem está falando assim: é isso que você está vivendo aí, eu quero para estar vivendo. Esse emprego que você tem, eu quero para ter. Esse marido que você casou, eu queria casar com ele. Esse dinheiro que você tem, eu não sei porquê, a culpa é do governo, a culpa é do meu pai, a culpa é de... Ela tenta culpar todo mundo para tentar se auto-explicar por que você tem e ela não tem. Então, quando ela vê você num dia mal, sem saber que é só um processo, porque Deus vai te levantar horas depois. Quando ela te vê num dia mal, ela tenta te botar para baixo. Mal sabe que é naquele dia que ela está terminando os dias dela na terra, porque ninguém se levanta contra um destino profético. Ninguém pode se levantar contra o destino que Deus colocou dentro de você. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Esse ungido do Senhor aqui não é um pastor, um bispo, um apóstolo. É todo aquele que carrega uma unção profética para o tempo. Ai daquele. E Simei, com mentiras, com agressividade, com vingança, porque estava se sentindo por baixo, tentou atacar Davi. Davi não revidou, porque gigante a gente corta a cabeça, cão morto a gente passa direto. Ele passou direto, deixa embora. Aí a história termina assim. Por causa do tempo eu vou falar de cabeça para você a história.
A continuação dos versículos. Davi falou assim, vai que Deus quer pesar a mão sobre mim mesmo. Davi era tão temente a Deus. Davi era tão temente a Deus que ele falou o seguinte, deixa na mão do Senhor. Vai que Deus quer pesar a mão sobre mim. Se for de Deus, eu matando si mesmo ou não, eu me vingando ou não, eu vou perder. Agora, se Deus quiser me levantar por causa da sua misericórdia, não é Simei ameaçando, não é Absalão perseguindo, ninguém toma o que é meu. Esse é o final da história. Então, por que cão morto você não reage? Porque se foi algo que Deus colocou para te endireitar, você não pode lutar contra o que Deus colocou no teu caminho. Se for algo que Satanás colocou, para que você vai perder tempo se Satanás vai cair? Ou seja, cão morto não se reage em nenhuma das duas situações. Continua o teu caminho. Deus me trouxe aqui hoje para falar, continua o teu caminho. Deus me trouxe aqui para falar, continua andando, continua caminhando, vai até o final, porque lá no final as notícias vão chegar. Sabe qual foi a notícia que chegou no final da estrada? Davi, seus problemas se resolveram. Nem tudo do jeito que Davi queria, porque Absalão foi morto e ele não queria ver o filho morto. Mas Absalão quebrou um princípio, que naquela época o destino era a morte. Lembrando que quem matou Absalão, Davi, quando passa o trono para Salomão, fala no ouvido dele, mata ele antes de você tomar o trono. Porque tem problema que por mais que doa seu coração, você tem que matar pela raiz, senão rouba o teu reino. Não, mas eu estou pedindo misericórdia. Tá bom, já entendi, vem. O princípio que você quebrou não tem como recuperar. Lembre-se que Judas se mata sozinho, você não precisa correr atrás do prejuízo. Jesus nunca mais tocou no nome de Judas depois que ele se matou. Porque tem coisas que você tem que deixar ir. Tem coisas que você não tem que remoer mais não. O teu passado fica no passado. Ontem eu postei um negócio no Instagram, uma frase que eu falo o seguinte, Deus não se lembra do teu passado, mas Ele lembra da decisão que você está tomando hoje, de nunca mais voltar lá atrás. Amém? Nessa noite Deus me trouxe aqui, e essa é uma palavra profética. É um ensino, mas é uma palavra profética na sua vida. De que Simei pode gritar pelo caminho. Absalão, que é da tua família, pode estar vindo atrás tentando tomar o que é teu. Mas no final da estrada tem boa notícia. Continua andando. No final do caminho, o destino profético está te esperando. Continua caminhando até o fim. Não para não. Nem pela distração, nem pelo desânimo, que é o grande D do inimigo. Que deve dar um desânimo. Deve dar uma vontade de desistir. Mas não para. Nem pelos desvios, nem pelas dissidências, as pessoas que te abandonam no meio do caminho, nem pelas decepções, nem pelos devaneios. Não para por nenhum dos 5 Ds e nem pelo D maior, que é o desânimo. É quando o inimigo coloca aquela pessoa no caminho para ficar te desanimando no pior dia da tua vida, na pior estação da tua caminhada aqui na terra. Quando está tudo dando errado, ainda tem aquela pessoa te perturbando, tentando roubar a tua paz. Quem entende o que eu estou falando claramente? Eu vou te dar a grande chave para sair de qualquer problema desse. Ajoelha no teu quarto, fecha a porta. Fala, Senhor, se eu tiver que cair nessa situação, eu quero cair na tua mão, mas não na mão do inimigo. Se eu errei, tem que ser ajustado, que eu seja ajustado pela tua mão, mas não na mão do inimigo. A Bíblia diz que depois que Jesus ressuscitou Lázaro, escuta isso que é muito forte. Depois que Jesus ressuscitou Lázaro, os judeus ficaram tentando matar Lázaro para poder apagar o milagre de Jesus. Depois que Jesus ressuscitou Lázaro, Lázaro morreu de novo? Sim ou não? Morreu. Mas morreu de morte natural, não foi pela mão do inimigo. Porque a morte pode chegar para todo mundo, mas nunca vai ser pela mão do teu inimigo.
Os incidentes podem acontecer no caminho, mas não vai ser por causa da trama do inimigo. Vai ser porque Deus está cuidando de você e está te ajustando no caminho. Eu estou na mão de Deus, você está na mão de Deus e não na mão do inimigo, e não na mão dos invejosos. Quem era Simei? É a figura daquele ferido, daquela ferida que não aguenta ver o que Deus está fazendo na tua vida. Que queria ter o que você tem, inveja. Porque inveja, presta atenção, invejoso, ele não quer algo parecido com o que você tem. Você tem um carro, ele quer ter um carro também. Ele quer o teu carro. Ele não quer um casamento parecido com o teu, ele quer o teu cônjuge. Esse é o invejoso na Bíblia. Esse é o que vai cair em nome de Jesus. Nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá. Toda língua que se levantar contra a gente em juízo, Deus vai condenar, diz a Bíblia. E eu vim aqui nessa noite para te dizer só o seguinte, só grava essa frase. De tudo que eu te ensinei, grave só essa frase. Continua andando. Só isso. Deus vai te dar coragem, Deus vai te dar a força, Deus vai te dar pessoas certas no caminho, Deus vai te dar boas notícias lá no final da estrada, mas não para de caminhar. Só não para de caminhar. Só não para de caminhar. Se você querer ficar de pé, eu preciso orar por você. Não para de caminhar. Não para de caminhar. Simei pode gritar, as distrações podem vir, o desânimo pode vir, as dissidências podem acontecer. Não para de caminhar. Não para de caminhar. Deus tem alguns ajustes para fazer na nossa vida. Ninguém aqui é perfeito. Mas quem vai fazer esse ajuste não é Simei gritando no caminho, não. É o Senhor dentro do teu quarto. Vou repetir porque isso aqui é uma revelação muito forte. Claro que tem ajuste para acontecer na tua vida. Mas quem vai fazer isso não é Simei gritando no caminho tentando te envergonhar, não. É Deus lá no seu quarto, em oração. O Espírito Santo, o Consolador, te ajustando. Meu filho, faz assim. Minha filha, se conserta nisso aqui. Quem vai te ajustar é o Espírito Santo e não o acusador. Quem vai te colocar na rota certa é o GPS do céu e não as setas do inimigo. Fecha teus olhos. Espírito Santo, ministra teu povo nessa noite. Espírito Santo, ministra cada um que está em casa agora escutando essa mensagem. Você que está me escutando agora no YouTube, na internet. Deus manda você continuar andando. Continua caminhando. Nenhum desânimo, nenhuma decepção, nenhuma dissidência, nenhum desvio. Nada mais vai atrasar ou fazer você parar no caminho. Nenhuma seta dos invejosos, de quem queria estar no seu lugar, vai fazer você parar e olhar para o lado ou para trás. Continua caminhando, é para frente, é para frente, é para frente, diz o Senhor. É para frente, diz o Senhor. Espírito Santo, abençoa teu povo, ministra teu povo, cura teu povo, salva teu povo. Nós declaramos isso na autoridade do nome de Jesus e aqueles que creem a palavra do Senhor, mas com toda a sua força, com todo o seu entendimento, em nome de Jesus.